Olha, vamos avaliar o desempenho eleitoral nesse primeiro turno aqui na região e nos principais centros eleitorais do estado, entre os candidatos João Azevedo e Pedro Cunha Lima, que disputam em segundo turno o governo do estado da Paraíba. Começando pela região do Vale do Rio Piancó, aqui dos 20 municípios regionais, o governador e candidato à reeleição pelo PSB, João Azevedo, venceu em 16, portanto venceu na maioria dos municípios do Vale. Os únicos municípios onde João não venceu foram Santana de Mangueira, Curral Velho, Diamante e Catingueira. Nesses municípios, o majoritário foi exatamente Veneziano Vital do Rego, que terminou não indo para o segundo turno. É bom que se diga que João venceu predominantemente no Vale, tirou realmente uma votação muito expressiva aqui, venceu na região e venceu bem, inclusive nos principais centros eleitorais do Vale, que são Itaporanga, Conceição, Coremas e Piancó. Vamos agora avaliar os principais colégios eleitorais do estado, começando por João Pessoa. Na capital, o majoritário foi Nilvan Ferreira com 31,10%, seguido por João Azevedo com 29,20%, e depois Pedro Cunha Lima com 26,50%. Aqui, duas questões. A primeira é que João não foi bem. Se esperava um desempenho melhor e maior de João na capital, onde o seu principal reduto eleitoral, ou deveria ser, o que não se mostrou nas urnas. E segunda questão, Pedro foi muito bem em João Pessoa. Vejam a diferença entre João e Pedro, não foi expressiva. João 29,20, Pedro 26,50. João Pessoa é o principal colégio eleitoral do estado. No pleito, em primeiro turno, votaram na capital pouco mais de 475 mil eleitores. E a expectativa nesse segundo turno é a seguinte: se Nilvan Ferreira se empenhar na candidatura de Pedro Cunha Lima, como pode acontecer, é provável que boa parte desse eleitorado de Nilvan migre para Pedro Cunha Lima. Assim como o governador também deve buscar acordos, meios e ampliar sua campanha para ter um melhor desempenho na capital agora, uma vez que a disputa é somente entre ele, o governador, e Pedro Cunha Lima. Bom, e os votos de Veneziano? Vai depender também do empenho do veneziano no candidato que ele for apoiar agora nesse segundo turno, né? Se houver um empenho maior, boa parte desse eleitorado de veneziano, 11,68%, deve migrar para a candidatura que ele indicar, dependendo do seu empenho. Mas vamos a um outro grande colégio eleitoral do estado, para o segundo colégio eleitoral da Paraíba, que é Campina Grande. Vamos dar uma olhada exatamente em Campina Grande para ver o desempenho em Campina Grande. Vamos lá. Campina Grande, que é reduto eleitoral dos Cunha Lima. E aqui Pedro venceu 35,40%, seguido por Nilvan Ferreira com 24,60%, Veneziano ficou com 21,93%. É importante dizer que Campina também é reduto de Veneziano, embora ele não tenha se saído bem eleitoralmente em sua própria terra, né? Ficando inclusive em terceiro lugar, e Nilvan foi o segundo, ficando Pedro em primeiro com 35,40%, e é provável que Pedro amplie expressivamente a sua votação em Campina Grande, que é o segundo maior colégio eleitoral do estado. Votaram no primeiro turno em Campina pouco mais de 256 mil eleitores. Vamos agora a mais
mais um grande centro eleitoral do estado. Vamos aqui a Guarabira. Vamos dar uma olhada em Guarabira, ver o desempenho de João e Pedro em Guarabira. Vamos lá dar uma olhada em Guarabira. Bom, em Guarabira, o governador venceu com 37,15% dos votos válidos, né? Seguido por Pedro Cunha Lima com 30,50%. Depois aparece Nilvan com 19% e Veneziano com 12%. A diferença entre João e Pedro em Guarabira foi de apenas 7 pontos, né? Mais ou menos 7%. Vamos lá. Outro centro eleitoral do estado, outro grande centro eleitoral do estado. Vamos a Souza. Vamos dar uma olhadinha em Souza. Vamos ver como voltou a cidade de Souza, né? E a perspectiva para esse segundo turno. Vamos lá. O estado de Souza, que é também um dos grandes colégios eleitorais da Paraíba. Vamos lá. Em Souza, o governador venceu com 47,96%, uma boa votação para o governador na cidade de Souza, seguido por Veneziano com 24,20%, Nilvan com 17,25% e Pedro com 10,30%. Pedro não foi bem em Souza, ficando inclusive na quarta colocação. Vamos lá. Mais um grande colégio eleitoral do estado, Patos. Vamos a Patos, ver como é que foi o desempenho dos candidatos em Patos, especialmente dos que estão disputando o segundo turno pelo governo da Paraíba. Em Patos, o governador também venceu, 39,90%, seguido por Pedro Cunha Lima. Pedro foi muito bem em Patos, ficando na segunda colocação com 21,09%, seguido por Veneziano com 20,58% e Nilvan 17,75%. Patos, um grande colégio eleitoral, votaram no primeiro turno em Patos pouco mais de 55 mil eleitores. Vamos lá, mais um colégio eleitoral da Paraíba. Vamos a Cabedelo. Vamos dar uma olhadinha em Cabedelo, que faz parte da Grande João Pessoa. Cabedelo é um dos grandes centros eleitorais do estado, né? Vamos lá. Bom, em Cabedelo, o Nilvan venceu com 33,31%, seguido por Pedro Cunha Lima. Surpreendentemente, Pedro venceu em uma cidade da Grande João Pessoa, né, com 23,34%. Venceu o João, né, que ficou com 22,09%. Então, Pedro fica em segundo lugar em Cabedelo, e é uma tendência pelos acordos de bastidores, pela adesão de algumas lideranças, que Pedro deve ser majoritário em Cabedelo e até ampliar sua votação em relação ao governador João. Pelo menos é essa a expectativa. Como há também expectativa de que João amplie sua diferença para Pedro, em relação a Pedro, nos municípios onde venceu, especialmente Patos e Souza, municípios que nós já comentamos aqui, né? Mas vamos lá, outro grande colégio eleitoral do estado. Vamos ainda na Grande João Pessoa ver o desempenho dos candidatos em Bahia, né? Vamos lá? Em Bahia, outro grande colégio eleitoral do estado. Votaram em Bahia no primeiro turno
62.712 eleitores. Em Bahia, Nilvan também foi majoritário com 32,88%. E Pedro ficou em segundo e com uma boa votação, 31,13%, vencendo bem João Azevedo em Bahia. João ficou com 23,72%. Então, há também aqui uma tendência de que boa parte dos votos de Nilvan migre para Pedro e ele amplie sua diferença em relação ao governador no município de Bahia. Né? Vamos lá, outro grande colégio eleitoral do estado, Santa Rita. Vamos dar uma olhada aqui em Santa Rita, também integra a grande João Pessoa. Né? Vamos ver o desempenho de Pedro e João em Santa Rita. É um colégio eleitoral expressivo. No primeiro turno votaram em Santa Rita 82.632 eleitores. Vamos lá. Nilvan também foi vitorioso em Santa Rita, município, repito, da grande João Pessoa, e surpreendentemente Pedro venceu João em Santa Rita, 24,45% contra 23,03% do governador João Azevedo. Então, João não foi bem em João Pessoa, João não foi bem na grande João Pessoa. Se esperava mais do governador na grande João Pessoa, exatamente por ser, ou como já disse, deveria ser, né, o seu grande reduto eleitoral, e as urnas mostraram que não. Boa parte disso desse, digamos assim, entre aspas, fracasso eleitoral do governador no seu próprio reduto, no seu próprio colégio eleitoral, boa parte disso em função da candidatura de Nilvan, que é muito querido na grande João Pessoa, por ser um comunicador, um apresentador de televisão, enfim. Com a saída de Nilvan, agora o segundo turno entre Pedro e João, os votos de Nilvan devem migrar mais para Pedro ou mais para João? Repito, depende do empenho desse candidato, uma vez que nos parece que seu eleitor é muito fiel, né? Inclusive é apoiado pelos bolsonaristas aqui na Paraíba, e naturalmente, pelo menos boa parte do eleitorado de Nilvan deve seguir a sua indicação política. Não sei se todos, mas certamente boa parte do seu eleitorado, né? Bom, já vimos João Pessoa, Santa Rita, Bahia, Cabedelo, Campina Grande, Guarabira, Patos. Vamos ver agora Cajazeiras, vamos ver o desempenho dos principais candidatos em Cajazeiras, especialmente os que disputam o segundo turno. Vamos lá. O desempenho dos dois candidatos em Cajazeiras. Cajazeiras, um colégio eleitoral também expressivo, votaram no município no primeiro turno, pouco mais de 38 mil eleitores. Em Cajazeiras, João venceu bem, 31,62%, seguido por Veneziano com 17,58%, Nilvan 12,57%, Pedro realmente não foi bem em Cajazeiras, né? Apenas 7,81% dos votos em Cajazeiras. A tendência é que João amplie sua vantagem sobre Pedro, não apenas em Cajazeiras, mas em grande parte do sertão da Paraíba, onde João foi majoritário, predominantemente majoritário, né? Então, já vimos Souza, vamos Pombal. Vamos dar uma olhadinha em Pombal, ver como é que foi o desempenho dos candidatos no querido, glorioso e antigo município de Pombal. Vamos lá. Pombal. Bom, foram para as urnas em Pombal no primeiro turno 20.080 eleitores. Lá, João ganhou com diferença também expressiva, 50,77%, seguido por Pedro Cunha Lima com 37,38%. Lá, Nilvan tirou 6,15% e Veneziano 5,57%. Vamos agora ver Catolé do Rocha.
Catolé do Rocha. Vou dar uma olhadinha aqui. A querida Catolé do Rocha. Saber como votou o eleitorado de Catolé do Rocha no primeiro turno e a perspectiva para o segundo. Vamos lá. 17.957 eleitores votaram no primeiro turno em Catolé do Rocha e João teve uma votação expressiva, né? 75,49% do eleitorado de Catolé do Rocha, né? Os outros candidatos tiveram realmente votações muito ínfimas, né, em função desse grande desempenho de João em Catolé do Rocha. Pedro, por exemplo, tirou apenas 8,59%. O segundo lugar lá foi Nilvan, com 9,71%. Vamos ao município de Princesa Isabel. Como é que foi o desempenho dos dois principais candidatos em Princesa Isabel? Vamos lá. Princesa Isabel. Querida princesa. 12.558 eleitores votaram em Princesa no primeiro turno. João teve uma votação também expressiva, 66%. E Pedro ficou em segundo com 20,56%. Bom, o fato é que o governador e candidato à reeleição João Azevedo venceu na maior parte dos municípios da Paraíba, foi predominante no sertão do estado. Obviamente, João quer ampliar sua votação e sua diferença sobre Pedro no sertão, no interior da Paraíba, enquanto Pedro Cunha Lima, que disputa pela primeira vez o governo da Paraíba, pelo PSDB, quer ampliar sua votação em Campina Grande. Realmente, Campina deve dar uma votação muito expressiva, porque é tradição, né, Campina abraçar mesmo os filhos da terra, especialmente os Cunha Lima, e ampliar também sua votação no primeiro colégio eleitoral do estado, o principal colégio eleitoral do estado, que é João Pessoa. Então, de fato, é uma disputa entre os menores colégios eleitorais, que são maioria, contra os maiores colégios eleitorais, porque Pedro vence muito bem em Campina Grande, venceu João na grande João Pessoa e, obviamente, onde também quer ampliar sua votação. Então, o segundo turno está aí, a campanha vai começar e, obviamente, o sucesso de cada candidato vai depender dos acordos com as lideranças políticas que construírem a boa campanha de convencimento do eleitor, o desempenho pessoal na campanha de cada um. Agora, é bom que se diga que o governador larga na frente com uma vantagem expressiva sobre Pedro Cunha Lima.